Hello, ladies and gentlemen! Olá, eu sou o professor Kenderson Araújo, sou professor da disciplina de inglês e estaremos passando um tempo juntos aí, estudando alguns pontos principais do uso da língua estrangeira moderna, nesse caso o inglês, na interpretação de textos, especialmente voltada para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, não é? E que desde 2010 cobra dos seus alunos e exige que os candidatos tenham um conhecimento, no mínimo básico, para interpretar textos. Durante esse período nós vamos estar analisando algumas estruturas textuais em inglês, estruturas gramaticais que são importantes, ok? Nós não vamos dar um foco tão grande assim em gramática, uma vez que ela não é o ponto principal deste exame. Porém, é necessário que nós tenhamos consciência de como são formadas as frases em inglês, quais são as estruturas que são utilizadas para formar essas frases, de que maneira essas estruturas podem ajudar e podem facilitar na compreensão de um determinado texto em inglês, ok? É um tempo que a gente vai passar aqui muito tranquilo, existem estratégias que serão aprendidas, existem estruturas que serão estudadas, mas para além disso, eu quero que seja um tempo de diversão para você. Você que até hoje temeu língua estrangeira moderna no Enem, especialmente em inglês, não tem com o que se preocupar, né? Aí você fala, poxa, como é que eu não vou me preocupar se eu não falo inglês, eu não tenho essa habilidade de ler em inglês? Existem várias maneiras que você pode aliás, existem maneiras que você pode se utilizar aí de recursos que vão permitir que você tenha um desempenho melhor, inclusive, do que o que você espera que você tenha, ou que você tenha tido até hoje aí no Enem, não levando em consideração essas maneiras, não levando em consideração essas estratégias que você pode adotar. Bom, vamos lá, né? Interpretação de texto para o Enem, princípios gerais. Nós vamos falar aqui de alguns detalhes aí acerca dos módulos que vamos ver. Então, vamos trocar uma ideia a respeito das famosas estratégias que nós podemos nos utilizar para poder interpretar um texto em inglês. Hoje vamos aprender algumas delas, vamos analisar dois textos, vamos analisar também dois cartoons. Afinal de contas, quando eu falo em interpretação de texto, eu tenho que pensar que não é muito diferente da língua portuguesa. Nós temos gêneros textuais diferentes também na língua inglesa e então eu tenho que estar preparado para interpretar qualquer um desses gêneros textuais, né? Não necessariamente um texto corrido. Talvez eu tenha ali um cartoon, talvez eu tenha ali uma tirinha, talvez eu tenha um anúncio publicitário que eu tenho que analisar. De repente eu posso ter a letra de uma música, né? Isso é muito comum, aliás, é muito recorrente no Enem, né? Então, vamos falar sobre os aspectos gerais que esse módulo tem para oferecer para você, ok? No problem. So, let's start it right now. Temos aqui, ó, esses módulos foram desenvolvidos com orientações de uso aplicado às metodologias e estratégias adotadas na leitura inclusiva, com a dinâmica vista e exigida para o Enem. Eles apresentam sugestões estratégicas propositivas de acordo com o segmento e a respectiva área de conhecimento, que nesse caso é o inglês. O objetivo é compartilhar a experiência e estimular a busca de melhores resultados, ok? Tendo dito isso, vamos avançar aí. Da dinâmica, as questões de língua inglesa requerem dos candidatos um conhecimento regular do idioma, assim como um bom domínio das estratégias de leitura, uma vez que os exames demonstram a exclusiva preocupação com a interpretação de texto, ok? Como eu já havia dito antes, a dinâmica é mais ou menos isso aí. Você precisa ter um conhecimento regular do idioma. O que isso quer dizer, Kenny? What does it mean? Isso quer dizer que você não precisa ler o texto inteiro, né? Você não precisa ler palavra por palavra. Você precisa ter a capacidade de interpretar um determinado texto, saber acerca de que aquele texto está falando e, obviamente, isso vai te ajudar a chegar à alternativa correta ou, no mínimo, eliminar as alternativas incorretas para deixar aí a dúvida para um menor número de alternativas, ok?
Very good. Um leitor atento e competente, preste atenção, atento e competente é o que você precisa ser para o Enem. Com um nível razoável de vocabulário, terá, portanto, todas as ferramentas necessárias para resolver corretamente as questões. Por esta razão, faremos um resumo das principais técnicas de leitura que possam ajudar o candidato a ter um desempenho favorável. Ok? So, let's go. Bom, você não precisa ser um excelente leitor para compreender os pontos principais de um determinado texto. Algumas pessoas leem rapidamente e conseguem se lembrar do que foi lido com exatidão. Outras, porém, leem lentamente e levam mais tempo para compreenderem o texto lido. Mas isso não importa. It doesn't matter, ok? So, o que importa, na verdade, é a sua capacidade de absorver os tais pontos principais e organizar suas ideias baseadas nas informações essenciais do texto. Você olha para o texto, você consegue entender acerca do que ele está falando, você consegue tirar as ideias principais daquele texto e aí você chega e você consegue absorver e tirar suas conclusões baseado nas informações essenciais que ele oferece para você. But what to do? O que fazer? A seguir faremos um resumo das principais estratégias que podem ser utilizadas para melhor compreender um texto da língua inglesa. Ok? Are you ready? Alright, so come over. Let's go. Skimming. Essa estratégia consiste em passar os olhos rapidamente pelo texto a fim de absorver a ideia geral do que está escrito, se isso for realmente o objetivo da leitura daquele texto. A compreensão do significado de todas as palavras do texto e dos aspectos específicos que permeiam a ideia principal não é necessária nesse primeiro contato. Alright? So this is the strategy que nós chamamos de skimming, onde você vai dar uma olhada no texto. É aquele seu primeiro contato com ele, né? O que o seu cérebro vai estar fazendo nesse momento? Bom, o texto está em inglês, é um outro idioma. O seu cérebro vai procurar ali palavras que você já conhece. Essas palavras parecem saltar aos nossos olhos, parecem saltar, né? E o que acontece? Você começa a filtrar essas palavras subjetivamente, você já consegue fazer ali uma mini compreensão dessas palavras, absorvendo qual a importância delas, qual a relevância delas, associando-as com o tema do texto, tudo no skimming. É um processo muito rápido e muito natural. Pegou o texto, você vai dar aquela olhada, né? Vai ler o enunciado da questão, ok? And I'd like to remember you guys, eu gostaria de lembrá-los que o Enem, ele tem os textos em inglês, mas em sua totalidade, as questões e as alternativas, elas estão em português, ok? O que torna, de certa forma, muito mais fácil a análise desse texto baseado no enunciado, ok? So, pay attention to that. Preste atenção nisso aí. Scanning. Bom, essa estratégia aqui consiste numa leitura não linear do texto. O que é não linear? Você não vai seguir ali a ordem natural, o fluxo natural de leitura do texto. Você vai, de fato, escanear aquele texto. Mas esse é um momento diferente do skimming, porque apesar de ele ser uma leitura meio aleatória, onde você vai tirando ali as suas conclusões a respeito do texto, você vai procurar palavras mais específicas com relação ao próprio tema. Se no skimming é um momento onde eu me encontro com o texto, onde eu tenho o primeiro contato com ele, se o skimming é um momento onde eu identifico algumas palavras, o scanning é um momento onde eu vou fazer essa identificação de palavras mais específicas que possam estar associadas aí ao texto ou ao tema do que o título me fornece aí, né, do texto. Então olha lá. Consiste numa leitura não linear em busca de informações mais específicas. Essa estratégia permite leituras mais rápidas e dinâmicas, fazendo com que se possa responder a questão de maneira mais eficiente. O que no estilo de provas, né, nesses concursos, constitui um elemento fundamental para um bom desempenho, ok? Very good. Cognate words. Bom, então já vimos skimming, já vimos o scanning e já vimos agora o cognate words. O cognate words, pessoal, são as palavras cognatas, né? São as palavras que têm procedência grega ou latina e, consequentemente, apresentam uma semelhança muito grande com o português. É bom notar que esses cognatos podem ser idênticos, e aqui eu trouxe 3 exemplos: radio,
hospital e piano, cuja grafia é idêntica à da língua portuguesa, né? Muito parecidos, gasoline, population, visit, alright? Eu olho para essas palavras aqui e elas já me lembram palavras em português, não é? Elas me lembram o seu correspondente em português porque tem a grafia bastante parecida. Ou pode ser vagamente parecido. Exemplo, infallible, activity, exercise. Apesar de não serem tão parecidos com o português, eu olho e os radicais, né? Eles já me fazem perceber que essa palavra é uma palavra cuja correspondência em português se assemelha vagamente, ok? Mas eu consigo ainda assim compreender essas palavras. Joia? Bom, então, ó, preste muita atenção nos cognatos, porque os cognatos são uma luz na escuridão do texto que você não consegue compreender, alright? So every time you're reading the text, todas as vezes que você for ler um texto, pay attention to the cognate words, tá? Preste atenção nas palavras cognatas, porque sem dúvida elas vão te ajudar. Só tem um detalhe, né? Bom, nem tudo são flores, né? Nós temos que ressaltar também que existem cognatos que possuem grafia muito semelhante à de nossa língua, mas o seu significado costuma ser bem diferente. Esses são os caras que nós chamamos de quê? De falsos cognatos. The fake friends, os falsos amigos. Então preste muita atenção neles, porque eles podem estar ali para te confundir, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, parents. Né? Você talvez poderia traduzir isso daqui como o quê? Como parentes. When actually, quando na verdade, parents quer dizer pais. Esse cara aqui, ó, push, parece puxar, mas na verdade, opa, já ia até escrever aí, ó. Ele parece puxar, mas na verdade, ele quer dizer empurre. E actually, parece, sei lá, atualidade, atualmente, né? Quando na verdade actually quer dizer na verdade. Ok, guys? So it's very important que você preste. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou dessa aula? Então acesse laquenem.com.br, assista o restante dessa aula e muito mais. Conheça o nosso método pragmático para o Enem 2015. São 600 aulas prioritárias. Sabe quanto custa? Você vai nem acreditar, R$1 por dia. Clique aqui e confira. E aí, curtiu a nossa aula de hoje? Então curta e compartilhe esse vídeo.